Olá, paz! Hoje eu quero falar sobre algo muito importante, que é construindo o alicerce da sua fé. Na jornada de sucesso, se você quer ter êxito na sua jornada de sucesso, é preciso você construir esse alicerce da fé. Como que eu construo esse alicerce da fé? Eu quero falar da fé em Deus. Não é em você mesmo, não é no seu título, não é no seu cargo, não é em nada disso, não é em um Deus específico. Na verdade, o único Deus verdadeiro é o próprio Deus. O único Deus que pode te ajudar de acordo com a sua fé é o nosso único Deus, que tudo criou, tudo formou. Muitas pessoas têm tido fé em muitas outras coisas ou até mesmo ídolos. Mas eu quero falar para você que quem abençoa todas as pessoas da terra é esse Deus que eu estou falando aqui, o Deus verdadeiro. Mas apóstolo, eu creio em outro Deus, eu tenho esse Deus, eu tenho aquele Deus, eu tenho essa religião. Jesus não pregou religião, mas ele é o próprio Deus. Então, ele não é a religião, não estou falando aqui de religião, estou falando de um Deus, que há só um Deus. A palavra Senhor fala que há só um Deus, um só mediador entre Deus e os homens. E eu tenho certeza que através desse esclarecimento aqui, Deus vai trazer muitas vidas para Jesus hoje. Porque talvez você tenha feito tantas coisas, tenha feito pacto para a riqueza, e até hoje você não conseguiu chegar na sua jornada de sucesso, porque talvez você pode ter tido muito dinheiro, mas você não tem saúde, mas você não tem prosperidade na sua família, porque mesmo com o pacto que você fizer, quem te dá tudo é Deus, porque Satanás não tem nem a chave da casa dele, quanto mais riqueza. A palavra de Deus lá em Ageu 2:8 fala: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então quer dizer, o diabo não pode dar riqueza para ninguém. Só que como Deus prova de acordo com a luz do entendimento de cada um, então Deus permite que essa pessoa seja abençoada, que essa pessoa seja próspera, porque ela não entende, ela não o conhece. Mas o alicerce da sua fé para que você possa ter uma jornada de sucesso, o princípio é você crer na morte do Senhor Jesus, que morreu por você no madeiro da cruz para te libertar e para te salvar. Então esse é o princípio da fé. E depois você se deixar nas mãos dele. O que é se deixar nas mãos dele? Lá em Salmos 91, primeiro diz assim, ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, quando nós fazemos esse pacto com Deus, que nós temos essa aliança com Deus, que nós firmamos esse alicerce da fé, agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O que é Cristo vive em mim? Tudo que eu for fazer, eu pedir a direção de Deus, entrar na direção de Deus, na vontade de Deus, no propósito de Deus e aguardar Ele dar uma direção para a minha jornada de sucesso. E quando Ele dá essa direção, nós mantermos na direção dele, ainda que tenha dificuldades, porque vai ter. Não quer dizer que porque você está na direção de Deus, não vai ter provação, não vai ter luta. É claro que vai ter, principalmente quando você for, na medida que você for crescendo na sua jornada, mais vai vir provação, mais vai vir afunilamento para que você cresça, para que você amadureça, para que você possa se alicerçar ainda mais para você crescer, para você conseguir triunfar. Então, o princípio da fé, o nosso alicerce da fé é Cristo. Vai vir dúvida, vai vir pessoas querendo tirar você do projeto, do caminho, da direção de Deus. Tem hora que vai ser muito difícil, assim como quando Deus chamou Abraão. Abraão, ele estava lá na sua tenda e de repente ele tinha uma promessa de Deus e de repente ele falou assim, Senhor, eu não tenho nenhum herdeiro, meu herdeiro vai ser Eliezer de Damasco, meu servo. Ele titubeou ali naqueles 5 minutos. Ainda que ele tivesse ouvido a voz de Deus, ele titubeou. E muitas vezes nós titubeamos. Mas o que nós devemos fazer
Mesmo Abraão titubeando na fé, o que ele fez? Ele seguiu o seu caminho. Desde o princípio, quando Deus falou assim, Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela e da casa do seu pai, e vai ao lugar onde eu lhe mostrarei. Far-te-ei pai de muitas nações. Ele pode até ter titubeado nos seus 5 minutos ali, feito uma besteirinha aqui, outra ali, mas ele continuou o quê? No alicerce da sua fé. E lá em Hebreus vai falar assim que Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Por quê? Porque a nossa fé, é por isso que a palavra do Senhor fala que pela graça sois salvos. Porque se for pelas obras, toda hora a gente tem uma coisa e outra que a gente vai entristecer o Espírito Santo, porque nós somos humanos, nós somos carne. Mas o princípio da nossa fé, que é crer em Jesus Cristo, que é Senhor e Salvador da nossa vida, isso aí nos é acreditado como justiça. Aí os heróis da fé lá que falam em Hebreus 11, fala que de Enoque, de Abel, né? E todos esses que andaram com Deus pela fé, porque eles agradaram a Deus, porque eles tiveram fé na direção que Deus trouxe para eles. Então, antes de entrar aqui, Deus estava me incomodando. Eu ia estar trazendo até outro assunto, eu ia estar falando sobre desígnio, né? Porque tem muito tempo que eu estou falando sobre desígnio, que eu quero trazer esse tema aqui. Então, estava preparando essa palavra, mas Deus falou, hoje você vai falar de fé. Hoje você vai pregar só o âmbito espiritual mesmo, que a gente está falando todo dia de corpo, alma e espírito. Mas agora, hoje Deus mandou eu falar somente do tema espiritual aqui, para que você possa alicerçar essa fé, ter um firmamento para a sua jornada de sucesso. E não tem como dar errado, gente. Não tem como dar errado. Talvez nós conhecemos uma pessoa que na sua caminhada aí trocou de religião tantas vezes. Por quê? Porque ela viu que no projeto que ela estava andando não estava dando certo. Aí ela foi para outra religião, também deu certo. Ela foi para outra religião. Então tem pessoas procurando religiões. E eu quero falar para você, há um Senhor, há um só Senhor, um só Salvador, um só Deus. E se você formar esse alicerce da sua fé, né, no próprio pai de Abraão, que é Deus, que é o nosso Deus, então você vai conseguir ter uma jornada de sucesso no início, meio e muito mais no fim. Eu não podia deixar de falar isso, porque você pode fazer sua maior faculdade, você pode fazer seu doutorado, seu mestrado, você pode ter o dinheiro que for, mas se você não alicerçar essa fé em Cristo Jesus, você não vai conseguir ir muito longe. Diante de muitas pessoas, você pode estar se torrindo por fora, andando no seu carrão, tendo a sua casa aí de alto padrão, mas quando você chega na sua casa, você não tem esse alicerce da fé, você vive uma depressão profunda, você pode estar numa enfermidade crônica e o seu dinheiro não vai comprar a sua saúde, ou talvez esse ídolo aí de bar que você adora não está fazendo efeito, porque você precisava ouvir essa palavra aqui que Deus mandou trazer para você. O princípio da fé, o alicerce da fé, é crer que o Senhor Jesus Cristo é Senhor e Salvador. E Ele morreu naquele madeiro da cruz para te libertar e te salvar, para que você não fosse mais cativa de nenhuma situação, nem física, nem humana. Você não é mais cativo a partir do momento que você vive pela fé em Cristo Jesus. E Deus te conduz às águas tranquilas. Então, em todo momento que você tiver, mesmo no meio das provações, das tribulações, das angústias, você ainda vai sentir paz, porque você vai ter esse alicerce, esse fundamento da fé no verdadeiro Deus. Então, se você ainda não confessou esse Deus, faça uma aliança aí onde você está agora. E diga assim, fala o seu nome completo e diga assim, eu quero fazer uma nova aliança. Uma aliança com Deus. Eu te aceito como único Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Amém? Que Deus possa te abençoar. Seja conduzido agora e alicerçado por esse alicerce sólido de Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus.